Boa tarde, eu sou o aluno Antônio e estou aqui com o professor de matemática, Ricardo Pássaro Henrique. Obrigado, Antônio. Hoje é dia 25 de abril de 2023. Começa hoje o segundo bimestre de matemática dos meus alunos do sexto ano. Estou aqui com os alunos do sexto ano. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática, primeiro semestre. No primeiro semestre tem os dois bimestres junto lá, né? Tem o primeiro bimestre e agora daremos início ao segundo bimestre. Os alunos que estão presentes hoje são eles: o Antônio, que fez a abertura para nós hoje, a Natiene, a Jamile, a Maria Eduarda, a Tayla, o Isaac, o Denis, o Pedro e o Rafael. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henrique, para que os alunos, quando faltem, por qualquer que seja o motivo, assistam e aprendam e não fiquem para trás em relação aos demais colegas da sala. Os que estão na aula também vão receber o vídeo também. Caso ficou em alguma dúvida por desatenção, porque estava brincando com papelzinho, por qualquer outro motivo que tirou a atenção dele na sala de aula, ele pode rever em casa com calma, sem ninguém para tirar a atenção, e ele conseguir entender. E se mesmo assim ficar com dúvida, de outro momento chega e fala para mim: professor, eu assisti a aula lá no YouTube e mesmo assim não consegui entender. Eu ensino, tá? Só não pode ficar quando falta sem assistir a aula. Tá bom? Vamos lá então. Hoje nós daremos início ao segundo bimestre. Situação aprendizagem 1, parte 1. Tá bom? Lá na página 43 tem aquela cartinha que fala com vocês. Prezado estudante, é com muito prazer que estamos apresentando o material de apoio ao currículo paulista de matemática. Nesse volume apresentaremos 6 situações de aprendizagem que foram planejadas para contribuir no desenvolvimento das habilidades previstas no currículo paulista para esse bimestre. Daí, onde que vem a prova depois que cai tudo sobre essas 6 habilidades? Aquelas 20 perguntas que chegam no final do bimestre na prova paulista. Então, se vocês não perderem nenhuma aula, vocês vão chegar bem preparados para aquela aula de lá, tá bom? Na situação aprendizagem 1, você vai aprender a fazer estimativas e arredondamentos de números. Ampliará seus conhecimentos ao resolver os desafios das frações por meio de situações problema. Então, a habilidade, se eu não me engano, é mais de uma habilidade, hein? As habilidades é a EF05MA05. Opa, o que tem de errado aí nessa habilidade? EF05MA05. Ninguém percebeu o erro aí? Era para ser 06, sexto ano. Então, essa é uma habilidade do ano passado. É uma habilidade do ano passado que nós vamos aproveitar para dar uma reforçada. Vai ser fácil. O que acontece? Onde que vocês tinham que aprender essa habilidade? No ano passado. Se por algum motivo vocês não aprenderam, nós vamos aprender agora. Comparar e ordenar números racionais positivos, representações fracionária e decimal, relacionando-os a pontos na reta numérica. Objetos e conhecimento dessa habilidade: comparação e ordenação de números racionais na representação fracionária e decimal, utilizando a noção de equivalência. O que quer dizer equivalência? Que equivale. Que equivale quer dizer que é a mesma coisa. Por exemplo, quem tem mais? O Isaac, que tem 6 bananas, ou o Pedro, que tem meia dúzia de banana? Pedro. O Pedro tem mais?
Meia dúzia é mais do que 6? Meia dúzia é quantas bananas? 6. Então são equivalentes. Só é falado de maneira diferente. Tá bom? Tipo, 30 mil reais. E 30 mil reais por si. Pronto, valeu. O que é? É tipo 30 mil reais pro Pedro e 30 mil reais pra mim. É, equivalente. Mas falado de forma diferente, né? O Pedro tem 30 mil reais. O Isaac tem a metade de 60 mil reais. Mesma coisa, de maneiras diferentes. Tá bom? Outra habilidade que nós vamos estudar aí. Agora sim, Antônio. Tá certo lá, né, Antônio? EF 06 de sexto ano, MA de matemática, 09 é o número dela, é o número 9. Resolver e elaborar situações problema que envolvam o cálculo de fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem o uso de calculadora. Objetos de conhecimento, frações, significados, parte de todo, quociente, equivalência, comparação, cálculo de fração de um número natural, adição e subtração de frações. Agora sim, na página 44. Atividade 1. Arredondamento. Como faz? Por exemplo, eu tinha uma sobrinha que uma vez eu perguntei para ela: que hora que você acorda para ir para a escola? Ela falou para mim, 5 e pouco. E ela estuda pertinho da escola. Ela morava pertinho da escola que eu estudava. Eu falei, nossa, você acorda 5 e pouco para ir na escola às 7 horas? Eu falei, mas 5 e pouco é que hora? 5h55. 5h55 é 5 e pouco? Já é quase 6, né? Então, o correto seria falar o quê? Acordo quase 6 horas. Não é 6, mas é quase 6. Se fosse para arredondar, eu ia falar que ela acorda 5 ou acorda 6? 5? 5h50 está mais perto do 5 ou mais perto do 6? Do 6. Falta só 10 minutos para 6. Entendeu? Se eu falar bem assim, eu tenho R$8. Se eu for para arredondar para um número redondinho, eu falo que eu tenho 5 ou que eu tenho 10? 10 está mais perto do 10 do que o 5. Só que eu não vou falar eu tenho R$10. Eu vou falar eu tenho aproximadamente R$10. Está mais próximo do 10 do que do 5. Tá? Isso é arredondar. É aproximar de valores. Tá bom? Olha lá. Em muitas situações, não é necessário utilizarmos medidas exatas ou um resultado exato. Podemos usar o arredondamento. Pesquise sobre o arredondamento numérico e escreva um pequeno texto com suas anotações. Troque com o seu colega para que um leia o do outro, para analisar e verificar se as observações foram iguais. Caso não tenham sido, complete o seu texto com novas informações. O Isaac falou que ele não conseguiu pesquisar. Então eu vou ensinar como que faz para pesquisar. Você abre o Google no seu celular, certo? E coloca aqui. O que é arredondamento de números? eu acho Só isso. Eu acho que eu só põe o que é arredondamento e não o que é. Ótimo. O que é arredondamento? Porque daí. Dá na mesma. Deixa eu ver. Também dá. Arredondamento de números. E apareceu tudo isso. E você não clicou em nenhum. Arredondamento de números é o descarte das casas decimais quando não é conveniente ou mesmo necessária a utilização de todas. Ao arredondar um número, não se considera ou descarta-se as demais casas decimais. No arredondamento, apenas a quantidade de casas decimais pretendida é mantida,
Por exemplo, às vezes tem várias casas depois da vírgula. Eu quero só uma casa depois da vírgula. Eu vou usar uma só. Eu quero 2 casas depois da vírgula. Eu vou usar 2 casas só depois da vírgula, entendeu? E assim por diante. Então tinha várias opções para vocês fazerem a pesquisa. Eu trouxe uma pesquisa aqui que já está no ano passado. Então eu vou ler. Mas a pesquisa da Jamília é diferente da minha. Não tem importância. Ela fez a pesquisa dela. A Tayla fez a dela. Aí vocês podem completar ou não. Então eu vou ler aqui para vocês. Essa pesquisa eu fiz no site e estava lá no brasilescola.uol.com.br/matemática/arredondamento-números.htm. Então, lá estava uma abreviação lá, estava escrito assim, nos trabalhos relacionados à estatística, matemática financeira, entre outras situações cotidianas relacionadas ao uso de números, usamos algumas técnicas de arredondamento. Então tem algumas técnicas. O que eu vou falar para vocês é a mais usada no mundo inteiro. Se o algarismo a ser eliminado for maior ou igual a 5, acrescentamos uma unidade ao primeiro algarismo que está situado à sua esquerda. Nossa, professor, você leu, mas eu não entendi. Então presta atenção aqui, Vou pegar o número aqui. Fala o número para mim, Isaac, rapidão, de 0 a 9. De 0 a 9. 9, falou 9. Vírgula, fala o número rapidão, não dá para esperar muito. Mas eu falei de 0 5. a 9. Então, vou usar o 9. 5. Fala o número 4. É isso aí. Quando eu peço o número tem que ser ligeiro. Calma lá. Cadê a minha borracha? Perdi a borracha só porque eu tô com pressa. Você repetiu minha pergunta, Isaac. Era para falar o número só. 4, né? Pedro. 1. Antônio. 1. Natiele. 7. 8. 9. 3. Ótimo. Quantas casinhas nós vamos querer depois da vírgula? Conte pra mim. Você escolhe. Hoje é dia 20 Hoje é dia 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Denis, quantas casinhas depois da vírgula? Escolhe. Não é pra você contar. Quantas casinhas você quer arredondar depois da vírgula? 8. 1, 2, não, 8 é tudo daí. 1, 2, 3 ou 4. Escolhe uma dessas. 3 casinhas depois da vírgula. Então eu vou ter só 3 números depois da vírgula. Fala, Isaac. Não, você já foi. Todo mundo foi para ir no banheiro aquela hora. Foi dado 7 minutos para vocês ir beber água e ao banheiro. Onde que você foi? Foi. Ficou brincando lá fora, não foi? Na verdade, Eu só fui na sala mesmo. Não, ele foi lá comigo, conversou comigo, tudo. só foi falar mesmo. Falar uma pergunta. Vai. Vou apertar pause, que nós temos que esperar o Isaac voltar, senão ele perde a lição. Isaac, quando a gente vai no banheiro para tudo. Então esse foi o número que nós resolvemos. E o Denis resolveu que nós vamos arredondar o número para 3 casas depois da vírgula, certo? Olha o que ele fala aqui, Se o algarismo a ser eliminado for maior ou igual a 5. Então quem que vai ser eliminado? Todo mundo que está para o lado direito. Quem é o primeiro número depois do número que o Denis quer eliminar? É o 1. Então se ele for maior ou igual a 5. 1 é maior que 5? É igual também? Não. Maior ou igual a 5 é quem? É o 5, é o 6, é o 7, é o 8 e o 9. Então, se ele fosse 5, 6, 7, 8 ou 9, eu ia aumentar um aqui, Ia ficar 9,542. Isso é arredondamento.
Como ele não é maior, o que acontece? Ó? Se o algarismo a ser eliminado for menor do que 5, é o caso aqui, né? Então, se esse algarismo for 0, 1, 2, 3 ou 4, o que eu faço? Devemos manter inalterado o algarismo da esquerda, ou seja, esse número não muda, inalterado não muda. Nesse caso, eu vou aumentar 1 ou não vou mudar? Não vai mudar. Como que eu falo então? Aproximadamente é assim, ó, sinal de igual com um tio em cima. Isaac, aqui, ó, você está olhando para o lado aí? É o sinal de igual com um tio em cima. Aí eu copio até onde vai? 9,541. Pronto, parou. Tudo isso aqui eu eliminei. Eu falei que eu arredondei. E a gente chama de aproximadamente. Tá bom? Vamos arredondar os números a seguir, escrevendo-os. Com quantas casas depois da vírgula, Denis? Aqui nesse caso? 2. Tem que ler o texto. 2 casas à direita da vírgula. Então, 9,756. 2 casas. Quem é o número que eu vou analisar? O 6. O 6 é na parte que eu arredondo para cima ou para baixo? Para cima. Então o que eu faço? Quem lembra? Eu aumento 1 no seu número da esquerda. Quem que está aqui? Aumenta 1 nele. 6. Fica 9,76. Olha lá, certinho. 9,76. Vamos ver outro número? 10,261. É 2 casas depois da vírgula. Tá aqui as 2 casinhas. Qual o número que eu vou analisar? É o 1. O 1 é quando eu arredondo para cima ou para baixo? Para baixo. Então, quantos que eu aumento aqui? Eu aumento alguma coisa ou não aumento nada? Não aumento nada, só copio. 10,26. Ó, certinho. Viu? Não é difícil. Mas se não prestar atenção e não praticar, acaba esquecendo. Tá bom? Essa parte aqui, para quem não fez a lição de casa, eu vou mandar no print junto com a vídeo aula hoje. Não vou ficar esperando vocês copiarem, senão demora muito, tá bom? Na última aula, né? Vou apertar pause aqui. Continuando, ainda na página 44, 1.2. Encontre um arredondamento dos números 28, 32, 57 e 93. Represente-os na reta numérica e escreva um pequeno texto explicando os procedimentos para esse arredondamento. O 28, se eu for arredondar, fica quantos? Pensa assim, só nota de 10 reais. 28 dá para fazer só com nota de 10 reais? Não. Vou arredondar para quantos? 2. Como 2? 28 reais. Eu arredondo para quantos? 27 não dá com nota de 10 reais. 30. Tá mais perto do 30 do que 4. Nem dá pra fazer nota de 4 com 10 reais. Então só com nota de 10 reais. O 28 tá mais perto do 20. Ele tá entre o 20 e o 30. Ele tá mais perto de quem? Do 30. Então 28 arredondando dá 30. O 32, ele está no meio de quem? Ele está entre o 30 e o 40. Ele está mais perto do 30 ou do 40? Do 30. Então, arredondando, 30. O 57 está entre quem? Entre o 50 e o 60. Ele está mais perto de quem? Então, aproximadamente 60. Certo? O 93 está entre quem? O 96
e o 100. O 93 está mais perto do 90 ou do 100? 90. Isso porque eu usei notas, imaginando notas de 10. Se eu fosse usar notas de 5, ele estaria aqui, o 28 estaria entre o 25 e o 30, está mais perto do 30. Continua arredondando para 30. O 32 estaria entre o 32, o 30 e o 35. Ainda assim estaria mais perto do 30. O 57 estaria entre os 55 e os 60. Aí ele estaria mais perto dos 55. Porque ele é 2 a mais que o 55. E falta 3 para chegar no 60. O 93, entre 90 e 95, ele estaria mais perto do 95. Faltaria só 2 para chegar no 95. Então, depende muito do critério que a gente vai usar. Então, eu usei ali com finais 10. Eita, desculpe. Obrigado. Vamos arredondá-los para as dezenas mais próximas. Por isso que eu falei. Eita, é ataque de espirro. Vai dar 7 espirros, mas usamos as dezenas mais próximas. O 28, a dezena mais próxima era o 30. 32, a dezena. Eita! Obrigado. 17. A dezena mais próxima do 32 é o 30. A dezena mais próxima do 57 é o 60. A dezena mais próxima do 93 é o 90. 1.3. Encontre um arredondamento dos números 102, 158, 568, 1024 e 2365. Escreva um pequeno texto explicando. Então vamos comigo aqui, um por um. Os 3 primeiros já sei. Deixa eu ver um negócio aqui, ó. Vamos procurar fazer os arredondamentos nesse caso para os números mais próximos de dezenas exatas, centenas exatas, milhar exato e etc. 102. Quem foi o último aluno que foi escolhido? Foi o Denis, né? Denis, escolhe um colega rapidão, não tem importância que repita. Tyler. 102 é dezena ou centena? 102. Centena. Qual é a centena mais perto dela? Ela está entre o 100 e o 200. Qual é a centena que está mais perto do 102? 100. Muito bem. Então aqui é 100. É o mais próximo de 102 usando a centena. Também, se eu fosse usar dezenas, seria o 100. Tá bom? Escolhe alguém. Pedro. 158. A gente vai arredondar na centena ou na dezena? Centena. 158. Está mais perto de quem? 160. Aí é dezena. 160. Concordo com você. Beleza. Se nós formos arredondar na dezena, é 160. Gostei. E na centena? É uma centena ou duas centenas? É 100 ou 200? Quem que é mais perto do 158? 100? Ele está 58 unidades longe do 100. 40? E 42 perto do 200. Seria o 200. Se eu for arredondar na centena é 160. Se eu for arredondar na dezena, na dezena é 160. E na centena é 200. Escolhe alguém, Pedro, rapidão. Isaac. 568. Se eu for arredondar ele na dezena ou na centena? Na dezena ficaria quantos? Na dezena é quando. Com notas de 10. Pensa assim, dezena. Como que se pagaria com nota de 10 para ficar arredondado? 568. Não tem nota de 10 para fazer o 8. Como que você faz? Daí vai ter.
Hã? Eu esqueci. Esqueceu? Alguém sabe de cabeça? Não, então, mas na dezena, como que ficaria se eu fosse arredondar na dezena? 568. É 70? Isso, 570. Muito bem. Agora esquece a dezena, vamos na centena. Como que ficaria arredondamento de centena? 300? Quantos? 300? 300. Se tinha 568, daí você vai arredondar para 300, arredondou muito para baixo. Muito pra baixo? É, porque o 300 está longe do 568. Quem está mais perto do 568? É 600. Isso! Muito bem, Isaac. Escolhe alguém, Isaac. Rafael. Rafael, 1024. Vamos arredondar na dezena, na centena e no milhar. Vamos arredondar nos três. Como que ficaria na dezena? Não, ele está mais perto pro 1020 do que pro 1030. Isso, 1020. Com a centena, seria 1000 ou 1100? Quem que está mais perto do 1024? O 1000 ou 1100? 1000. O 1000 está mais perto. E na dezena, na unidade milhar, está mais perto do 1000 ou mais perto do 2000? Não, como assim? 1024 só? Tá longe do 2000. Então ele está mais perto do 1000. Unidade na milhar também é 1000. Escolhe alguém rapidão. Demorou. Natiene. 2000. Aqui vai dar para arredondar na dezena, centena e milhar, tá? 2.365. Pensando em nota de 10 na dezena. Como que ficaria? 2.300 e quem? 70, muito bem. Agora, 2.365. Ele fica 2.000 e quê? 2.300 ou 2.400? Tá mais perto do 400 do que do 300. Muito bem. 2.400. 2.400, ou seja, 2.365. Tá mais perto do 2.000 ou do 3.000? 2.000. Muito bem. Então eu posso arredondar para 2.000, 2.400 se eu for falar em centena, 2.370 se eu for falar em dezena. Certo? Então olha lá. Tá bom? Fizemos todos ali, ó. 100, 160 e 200 igualzinho. Quem que falou 160 e 200? Foi o Pedro? Não. 570 e os 600, quem foi? O Isaac. O Rafael falou 1020 e o 1000. E a Natiene que tinha mais completo ali. 2.370, 2.400 e 2.000 se eu for falar só de unidade milhar. Certo? Pause para registro, rapidão. Você vai mandar print? Ainda na página 44, atividade 2. Os desafios das frações. Então agora vamos começar os desafios das frações. Após a orientação do seu professor, organize-se em grupos para encontrar a solução dos desafios a seguir. Não precisa ser em grupo não. Vamos resolver junto aqui. 2.1. 2 colegas compraram 2 barras de chocolate de mesmo tamanho, um para cada um. Quando iam começar a comer, chegou um de seus amigos. Os dois ficaram em dúvida, pois quem daria um pedaço para o amigo? E qual seria o tamanho desse pedaço? Então vamos fazer essa história virar real aqui. O Pedro comprou uma barra de chocolate e o Rafael comprou o mesmo tamanho, o mesmo chocolate. Aí chegou o Isaac lá. Aí o Isaac falou, eu quero também, porque agora eu vi, azar, trouxe na escola, tem que dividir. Aí,
como seria a divisão para que seja igual para todos? Ó, os dois ali que são donos do chocolate ficaram pensando assim: como que nós vamos fazer? Pois quem daria um pedaço para o amigo, o Isaac? Se o Rafael dá um pedaço, o Rafael perde um pedaço de chocolate dele e o Pedro fica o chocolate inteiro dele. E qual seria o tamanho desse pedaço? Pensaram e conversaram sobre o assunto e chegaram à seguinte conclusão: para que nenhum dos dois comesse menos, cada um, o Rafael e o Pedro, daria metade do chocolate deles para o Isaac. Mas daí não... Aí, a letra A. O que você achou da divisão? O que você achou da divisão, Isaac? Assim, eu achei que tipo, se eles dois dividissem, assim, cortassem Ao meio? os pedaços deles, assim, eu ficaria com o inteiro, porque daí juntaria... Isso, Isaac. Eu ficaria com o inteiro. Isso! É isso mesmo. Repararam que a decisão deles não foi boa? Não mesmo. Você deu metade, você deu metade. O Isaac, que nem comprou chocolate, ficou com o chocolate inteiro para ele. Né? Então, o Isaac respondeu muito bem essa pergunta. O que você achou de divisão? Ruim. Por que foi ruim? Porque ao vocês darem metade cada um para o Isaac ficou com o chocolate inteiro, o Pedro com a metade e o Rafael com a metade. O que quer dizer isso? Quer dizer que os dois não sabem matemática. Daí tomam prejuízo mesmo. Então, se tem gente que fala, eu não gosto de matemática, vai ter prejuízo. O Isaac, que é bom de matemática, percebeu, ia ficar quietinho. Vou deixar os caras que não sabem matemática. Por isso é importante saber matemática na vida, para não ser enganado. Então lá, foi desproporcional. O que é desproporcional? Os três receberam a mesma quantidade? Não foi igual, é isso mesmo. Pois o amigo ficará com duas metades. Ou seja, quem nem o Isaac percebeu, um inteiro. E os dois colegas ficarão com a metade cada um. Então, não foi uma boa solução. B. Para que todos comessem partes iguais, como seria a divisão? Como seria resolvida essa questão? Como, Isaac? Vamos escutar o Isaac. Eles vão pegar o chocolate, eu vou desenhar o chocolate aqui, Isaac, para ficar mais fácil de entender. Aqui está a barra de chocolate do Rafael. Aqui está a do Pedro. Imagine que ela é o mesmo tamanho. E daí, como que seria a divisão aqui? Assim, mas vê de quantos quadradinhos? Não, esquece, é inteiro aqui. Tá. Fala aí, como que seria? Deixa eu ver. Como que seria mais justo? Acho que seria justo cortar. O inteiro em quantas partes? Deixa eu ver. Uma, duas, três. Eu acho que em 4 partes todos. Daí, deixa eu ver. Então 4 partes todas, ó. Todos foram contados 4 partes. Certo, Isaac? E aí, quantos que eles dão para você agora? Deixa eu ver. Só que daí eles poderiam dar só. Deixa eu ver, eu acho que eles poderiam dar só. Só 2. 2 pedaços cada um? 4. 4? O chocolate inteiro? Cada um tem que dar quantos para você? 2 pedaços? Bom, o que o Isaac falou é a mesma coisa. Sério? Ele deram metade do chocolate para você. Então, Isaac, você achou errado aí. Quem achou a solução? Fala aí, Rafael. Divide o chocolate em quantas partes iguais, Rafael? Dividiu. Não achou nada. Quem acha uma solução? Fala, Pedro. Corta em 2. Em 2? Mas já foi dividido em 2. Não, foi em 3. Fala. Deixa em 4. Deixa em 4 pedaços. Olha lá, Rafael. Olha lá, Antônio. Vamos escutar. Deixa em 4 pedaços, Antônio. Daí você dá um quadradinho. Um quadradinho e um quadradinho. E aí o Isaac fica com 2 quartos. O Pedro com 3 quartos. E o Rafael com 3 quartos. Agora o Isaac comeu menos que os dois. Mas gostei, você já pensou diferente. Ainda não é assim, não divide em 4 pedaços. Então vamos lá. Ô, professor, uma coisa, eu tô dando risada agora. Oi. Tô me devendo limão, eu devo mesmo. Vai lá. Quantas partes? Em 3.
Ah, gostei, Nath. Para de fazer piadinha de limão agora e presta atenção na Nath. A Nath falou que é para dividir em 3 partes iguais. Ah, que beleza. As matemáticas. Como que é? Mit. As inventoras do Mit ali. Quer dizer matemática aqui na nossa escola agora. Então divide em 3. Uma parte do Rafael e uma parte do Pedro. O Isaac recebeu 2/3. O Rafael ficou com 2/3. E o Pedro com 2/3. Muito bom, é isso aí. Ficou certinho. Agora todo mundo comeu igual. Certinho. Certo? Então, parabéns. Olha lá. Cada barra, isso eu fiz desenhando, agora eu vou explicar ali, ó. Cada barra deve ser cortada em 3 partes iguais. Cada um receberia 1/3 da barra, ou seja, cada um pegaria 2/3 do total da barra. O que eu expliquei aqui está um pouco diferente. Imagina o seguinte: a barra dividida em 3 partes, certo? O outro chocolate também foi dividido em 3 partes. Rafael, Isaac e Pedro. Rafael, Isaac e Pedro. Da mesma coisa, cada um ganhou 2/3. 2 pedaços de um total de 3. Hip, morreu. Morreu. É que nós falamos no nosso conselho. Pedro é bom aluno, mas ele muda o assunto para outra coisa que não tem nada a ver com a aula, né? Então você só precisa se concentrar mais, Pedro. Você é bom aluno, mas você precisa se concentrar mais. Olha lá, ó, agora os desenhos que o Pedro fez aqui ficou estranho. Agora eu vou desenhar. Ó, eu desenhando. Ó. Eu como eu desenho bem, aqueles desenhos tudo torto lá foi o Pedro, para quem tá assistindo pro YouTube, tá? Todo mundo tá de prova, não é verdade, Isaac, que foi o Pedro? Fala que foi, Isaac. Aí, ó. Fala, né, Denis, que foi? Foi. Né, Rafael, que foi? Foi, com a mãozinha aqui assim, né? Com o pezinho assim. Agora é eu que vou dizer, olha lá, dividir o chocolate em 3 partes iguais. Certo? Olha lá, cada um é 1/3. Aí eu peguei o outro barra de chocolate que era do Pedro e dividimos em 3 partes iguais. Cada um é 1/3. Aí cada um receberia 2/3. O Pedro recebeu 1/3 com mais 1/3, 2/3. O Isaac 1/3 com mais 1/3, 2/3. O Rafael 1/3 com mais 1/3, 2/3. Tem gente que fala, nossa senhora, vou ter que rezar, já fica pensando que é terço de rosário. Não, tá? É de fração. Não. Eu sou cortado. É, tá fácil. 2.2. Andréia tem 3 barras de chocolates do mesmo tamanho para dividir com suas 4 amigas. Epa! 3 barras de chocolate do mesmo tamanho. Vamos desenhar aqui? Olha o Pedro desenhando de novo aqui. Pedro, deixa que eu desenho. Eu quero desenhar. Então desenho, Pedro. Ó, o Pedro desenhou melhor agora, hein? O Pedro tá craque para desenhar agora. Agora o Isaac desenhando. O Isaac desenhou diferente. Um pouco maior a barra de chocolate, mas faz de conta. Faz de conta que os 3 chocolates é do mesmo tamanho. É 3 chocolates que tem? Sim. E ela quer dividir com as suas 4 amigas. Ela pensou 2 possibilidades para essa distribuição. A primeira dela, dividir cada barra de chocolate por 5 partes iguais e dar uma parte de chocolate para cada amiga e ficar com uma parte. Daria certo isso ou não? Como não? Acabamos de fazer assim com vocês 3. Eu pensei já. Né? Divide o chocolate em 5 partes. Amiga 1 pega um pedaço, amiga 2 pega outro, amiga 3 pega outro, amiga 4 pega o 4º pedaço e a Andréia pega o 5º pedaço. Se ela fizer isso nas 3 barras de chocolate, fica igual para todo mundo. A outra maneira, a segunda maneira, dividir ao meio cada uma das barras de chocolate e ficar com uma para ela e dar uma parte para cada amiga e dividir a parte que sobrou em 5 partes iguais, dando um pedaço para cada um. Então presta bem atenção no que ela falou aqui, ó.
Tá vendo o desenho ali? Eu vou tirar a frase de trás só para vocês verem o desenho. Ela pensou assim: vou dividir todo o chocolate ao meio. Pá, metade. Esse aqui vai para amiga 1. Esse aqui vai para amiga 2. Esse daqui vai para amiga 3. Esse vai para amiga 4. E esse vai para a Andréia. Aí, o que sobrou, ela pensou em dividir em 5 partes iguais. Ah, aqui eu não consegui dividir. Faz de conta que está em 5 partes iguais. Amiga 1, amiga 2, amiga 3, amiga 4 e Andréia. Todo mundo recebeu a mesma quantidade? Sim. Então, o jeito que ela fez agora deu certo? Sim. Deu. Se ela pegasse cada barra, a primeira chance dela lá, ó. Uma barra ela dividiu em 5 partes iguais. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Pegou outro chocolate, que é o mesmo tamanho, e dividiu em 5 partes iguais. Pegou a terceira barra de chocolate e dividiu em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Amiga 1, amiga 1, amiga 1. Amiga 2, amiga 2, amiga 2. Amiga 3, amiga 3, amiga 3. Amiga 4, amiga 4, amiga 4. Andréia, Andréia, Andréia. Faz de conta que tá tudo do mesmo tamanho. Deu certo os dois jeitos que ela pensou, sim ou não? Sim. Ah, professor, mas ali dá a impressão que dá menos. Não. Se você derreter e colocar dentro de um pote do mesmo tamanho, tudo vai ter o mesmo tamanho. Tá bom? Então, a pergunta aqui. Qual a possibilidade que você daria? Você escolheria? Qual que você escolheria? A primeira opção ou a segunda opção? A primeira. A segunda. A segunda. Quem que está correto? O Pedro ou o Isaac? Os dois, né? Eu acho que a primeira daria mais trabalho, porque eu teria que dividir tudo em 5 pedaços. A segunda opção, eu teria que dividir tudo ao meio. E depois uma metade só que eu ia dividir em 5 partes. Então, tanto faz, né? Aqui é uma escolha pessoal. Eu falei para vocês que eu escolheria a segunda porque eu acho que seria mais fácil. Eu teria que fazer menos corte. 1, 2, 3 cortes. 4, 5, 6, 7 cortes. Certo? E na opção 1 eu teria que fazer 1, 2, 3, 4 cortes, 5, 6, 7, 8 cortes, 9, 10, 11, 12 cortes. Já experimentaram cortar chocolate, barra de chocolate? Dá um trabalho na hora de cortar, às vezes corta, quebra um pedaço maior para um lado, você quer puxar para o seu, né? E aí vai. Esquentar a faca, corta, certo? Olha lá. Em matemática, a primeira possibilidade ficaria assim, ó. 1/5 mais 1/5 mais 1/5 é igual a 3/5 da barra de chocolate. Ué, tá errado as coisas aqui. Tá errado. Eu vou arrumar. 1/5 mais 1/5 mais 1/5 igual a 3/5. Segunda possibilidade, metade mais 1/10. Eu vou arrumar aqui. Vou apertar pausa e vou arrumar. Tava certo. Esse aqui é o que cada uma ia ganhar. Primeiro ia ganhar 1/5 da barra de chocolate, não ia? Da primeira barra. A outra, a mesma amiga ia ganhar 1/5 da segunda barra. A mesma amiga ganharia 1/5 de cada barra. Então cada um deles ia ganhar 1/5 da barra. Ou seja, ia ganhar 3/5 do total dos chocolates. A segunda possibilidade seria a metade mais 1/10. Daí você vai falar, mas como assim 1/10? Presta atenção aqui. A barra não foi dividida ao meio? E outra metade não foi dividida em 5 partes? Por que 1/10 então? Porque ela vai ganhar um pedacinho. Mas do outro lado, a metade, se eu dividir em 5 partes, também vai dar quantas partes ao todo inteiro? 10. Por isso que ela ganhou 1/10. Aí, na hora você vai falar, mas eu acho que ganha mais, ganha metade mais 1/10. Eu vou somar em cima com em cima dá 2, embaixo com embaixo dá 12. Não, não é assim que soma. 1/10, você tem que transformar denominadores iguais. O 2 e o 10 tem que estar no mesmo tamanho. Então, 1/10 já está aqui. E o 1/10 é a metade. Como que fica proporcional a 10? Então,
Quem você multiplica por 2 para dar 10 embaixo? Quem vezes 2 dá 10? 5. Em cima também tem que ser vezes 5. 1 vezes 5 dá 5. 5 décimos é a mesma coisa que a metade. Então, eu somo 5 décimos com 1 décimo. Aí a parte de baixo mantém do mesmo jeito, você não soma, e soma as partes de cima. 5 mais 1, 6. 6 décimos é equivalente, lembra que a gente falou no começo da aula? É equivalente a 3 quintos. Por quê? Se eu dividir por 2, o 6 por 2 dá 3, o 10 por 2 dá 3, dá 5. Ou seja, cada um vai receber 3 quintos do total de chocolate. Sendo assim, as duas repartições resultariam em frações equivalentes. Posso falar de maneira diferente. Ó, o que você acha que compensa, Pedro? Ganhar 3 quintos do chocolate ou ganhar 6 décimos do chocolate? 6 décimos. Tanto faz. É a mesma coisa. São frações equivalentes. O professor pegava uma coisa e falou assim, peguei mais, a pessoa falou assim, não matemática não. Falta 7 minutos, dá tempo da gente fazer o último aqui, ó. Página 45, atividade 3. Frações equivalentes. Acabamos de falar, agora nós vamos falar sobre ela de novo. Ó, compare as figuras abaixo em relação às partes pintadas. Tá vendo a primeira aí? Ela foi dividida em quantas partes iguais? Em quantas partes iguais? 2. Quantas delas estão pintadas? 1. Então, como que eu posso ler essa fração? 1 sobre 2, como que eu leio? Só meio, tá bom? Só meio. Meio. Essa segunda imagem foi dividida em quantas partes iguais, Isaac? 4. Quantas partes são pintadas, Isaac? 2. Como que eu leio essa fração? 2. Quem sabe ler? 2 quartos. Escolhe alguém, Isaac, rapidão. Demorou. Mas de novo. Vai, Rafael. Essa outra imagem foi dividida em quantas partes iguais? O Rafael ficou bravo. Mas de novo? Foi dividido em 8. 8 partes iguais? Muito bom, Rafael. E quantas partes estão pintadas? 4. Como que eu leio essa fração? 4 oitavos. São frações equivalentes? Qual dela é maior? Qual dela tem mais parte pintada do que não tem? A primeira imagem tem mais parte pintada que as outras ou tem alguma outra que tem mais parte? Olhe bem a imagem. Tudo igual. Tudo é metade. Tudo foi pintado a metade. Se aqui tem 4, 2 foi pintada, 2 não, metade. Se aqui tem 8, 4 foram pintadas, a outra metade, que é 4, não foram pintadas. Então são frações equivalentes. Ele fala assim: escreva a fração que representa a parte pintada de cada figura. Olha lá, meio, 2 quartos e 4 oitavos. Pode pôr na apostila de vocês aí. Meio, bem embaixo da figura mesmo, já ajuda bastante. Aí a letra B. Como é possível encontrar frações equivalentes a uma determinada fração dada? Então olha aqui. A fração dada é de meio. Como que eu acho frações equivalentes? Se multiplico de cima e de baixo pelo mesmo número. Vamos multiplicar por 2? Quantos que dá 1 vezes 2, Rafael? 1 vezes 2 dá 2. 2. Tayla, quantos que dá 2 vezes 2? 4. 2 quartos é equivalente a meio? Sim ou não? Sim, acabamos de resolver multiplicando. Vamos multiplicar essa fração agora por 2. Uma fração equivalente vai multiplicar por 2. Denis, 2 vezes 2 dá quantos? 2 vezes 4. 4. Maria, quantos que dá 4 vezes 2 ou 2 vezes 4? 8, muito bem. Frações equivalentes também, sim ou não? Sim, sim. E se eu quisesse multiplicar por 2 de novo? Dava outra fração equivalente. 4 vezes 2? 8. 8 vezes 2? 16. Pronto, outra fração equivalente, que tudo isso quer dizer metade.
Se eu falar, peguei uma maçã, dividi em 2 partes e comi uma parte inteira, comi metade. Peguei uma maçã, dividi em 4 partes iguais e comi 2, comi a metade. Peguei uma maçã, dividi em 8 partes iguais e comi 4, comi a metade. Peguei uma maçã ou melancia que eu tava falando, já me perdi tudo aqui. Maçã, dividi em 16 partes iguais e comi 8 partes. Comi a metade. Qual dessas aí eu comi mais? Nenhuma. Todos eu comi a mesma quantidade. Certo? Então, ó. Ah, tá. Eu só ensinei multiplicando. Tem como fazer dividindo também, ó. 50 centavos. 50 centavos. Vamos dividir por 2. Quantos que dá 50 dividido por 2? 25. 100 dividido por 2? 50. 25 50avos é a mesma coisa que 50 centésimos? Sim. Se eu dividir por 2 de novo, por 2 não dá. Por 5, vou dividir por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 50 dividido por 5 dá 10. 5 décimos é a mesma coisa que esse daqui. Ó, outra coisa. 5 décimos, vou dividir por 5 de novo. Ó o que vai acontecer, quer ver? 5 dividido por 5? 1. 10 dividido por 5? 2. Olha, tudo isso aqui é equivalente a metade. Tudo isso é equivalente a metade. Respondeu em tabuada. Acabou com 25. Entenderam bem essa parte? Sim. Tranquilo? Sim. Certeza? Sim. E por aqui nós terminamos a situação aprendizagem 1. Lição de casa. Vai ficar gravado no vídeo. Faz o círculo aí. É para amanhã já, né? Então eu vou pedir só o 1.1. Porque é para amanhã. 1.1. Quem ficar em dúvida, manda mensagem para mim que eu mando o vídeo do ano passado explicando. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.